Olá, irmãos, que Deus abençoe todos vocês, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina no Espírito Santo, na presença do nosso Deus e Pai. Espero que você e toda a sua família, que vocês todos estejam protegidos por Deus, abençoados por Deus, e que nós possamos, através desta meditação, crescermos mais no Senhor, na nossa confiança e na nossa obediência, na nossa fé, que nós sejamos cada vez mais fiéis. Eu peço a todos que assistirem a este vídeo, que você dê o seu positivo ou dislike, não gostei. Agora, gostaria que você colocasse nos comentários abaixo o que você tem achado, o que você tem aprendido, se tem sido interessante. Pode criticar também, porque uma vez que nós nos colocamos abertos ao público, por que não criticar? Aceitamos críticas. Se bem que fazemos tudo isso na base da raça, né? E gostaria que você compartilhasse, caso queira, nas suas redes sociais. Basta clicar lá em compartilhar e escolhe a rede em que você quer colocar ou compartilhe nas suas redes a palavra de Deus. Eu tenho prometido à igreja e ao meu Senhor, ao nosso Senhor, que eu quero falar sempre a verdade. Eu não quero pender nem para um grupo, nem para outro. Eu quero me manter nele e leal ao texto bíblico. É isso que eu tento fazer o tempo todo. Eu quero dar, em nome de nossa igreja, condolências à família Matos, porque esta semana a dona Cleusa veio a falecer e, com certeza, pedimos que Deus abençoe essa família, todos eles, em nome de Jesus Cristo. Parabéns, Fausto, que está aqui, foi seu aniversário ontem, né? A Débora também, que Deus abençoe você, Débora, tá? Os dois estão aqui, estão os dois de máscara, né? Eles estão de escafandro. Muito bem. Então, vamos orar e vamos pedir que Deus abençoe esse momento que vamos ter com a palavra do Senhor. Senhor, nosso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, abençoe, Pai, esse momento que nos colocamos na Tua presença, para que nós possamos aprender mais do Senhor, a fim de servi-lo com inteligência. Senhor Deus, não tem sido fácil para muitas pessoas nesses dias. Elas têm se sentido deprimidas, porque se sentem como encarceradas, de uma hora para outra, ficaram encaixotadas, perderam a liberdade, são pressionadas pelo espírito do medo, e com certeza o inimigo de nossas almas tenta tirar proveito de tudo isto. Mas, Senhor, dá-nos a Tua sabedoria para lutarmos contra o espírito do mal, a fim de nós podermos vencê-lo e servir a Ti com toda alegria e prazer de coração. Ensina-nos, no dia de hoje, os Teus caminhos e os Teus pensamentos elevados, em nome de Jesus. Amém. Toda vez que vamos meditar na palavra de Deus, é nosso hábito lermos 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Algumas pessoas chegaram até a me dizer: Walter, isso está virando uma reza. Não, isso na sua cabeça, porque na verdade eu luto para que não se transforme nisso. Eu luto para que você pense sobre o que nós vamos ler. Na verdade, eu tenho pregado
para levar as pessoas a pensarem, a raciocinarem, e não simplesmente a se emocionarem. É o que muitos querem, é colocar a emoção à frente da razão, do raciocínio. E é aí que cometem erros. Para que serve a palavra de Deus? Leiamos. Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para o quê? Ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Com que finalidade? E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Nesta meditação, eu quero falar com vocês sobre o seguinte tema: cansei de chorar. Parece título de samba, né? Cansei de chorar. Cansei de chorar, meu amor, né? Então, cansei de chorar. Salmo 6, versículo 6. Vamos ler esse texto na palavra de Deus. Está lá assim: estou cansado de chorar. Então, ponto final. Esse é o título. Estou cansado de chorar. Quem está escrevendo isso? Davi. Então ele diz: todas as noites a minha cama se molha de lágrimas, e o meu choro encharca o travesseiro. O que nós acabamos de ler tem sido a experiência de muitas pessoas que me ouvem neste instante, ou que ainda me ouvirão, seja por vídeo ou pelo podcast. Muitas pessoas, neste momento de pandemia, neste momento de enfermidades, de sustos, de medos, de terror, estão enfrentando um quadro de depressão. Se vocês perceberem, eu vou dar uma continuidade do que falei na semana passada. Só que hoje eu quero dar mais um enfoque. Eu quero mostrar a vocês e deixá-los perceber, fazê-los perceber que Satanás, ele não pode nos conduzir à depressão, mas ele pode tirar proveito deste quadro que nós alimentamos em nossas almas. Você alimenta a depressão, você alimenta o abatimento, você alimenta a tristeza profunda. No entanto, você não é culpado por esses sentimentos chegarem até você, porque nós somos humanos e os humanos são seres frágeis. E quando nós enfrentamos situações difíceis, quando nós somos surpreendidos por alguma adversidade, por alguma notícia, por alguma circunstância que pode nos trazer algum abalo, nos abalamos. Qual é o problema? Nenhum problema de você ficar triste. E vou dizer mais, nenhum problema de você ficar deprimido. Você vai ficar deprimido muitas vezes. Você vai passar por depressões em muitas ocasiões. Tristezas profundas vão invadir seu coração. Porém, você não é culpado por esses sentimentos entrarem na sua mente. Mas você tem que decidir
se você quer enfrentar essas coisas ou se contentar em ser uma pessoa derrotada. Então, Deus o chama para lutar. Davi foi um grande homem de Deus. Foi um rei, foi um guerreiro. Guerreiro desde a sua juventude. Ele enfrentou o leão, urso. Ele enfrentou Golias. Ele enfrentou o seu próprio pecado. Ele enfrentou a animosidade da sua família. Mas em um período da sua vida, mesmo confiando em Deus, ele teve que enfrentar a fúria de um rei que tinha uma tremenda antipatia, que se sentia ameaçado por ele. E Davi chorou muito. Chorou muito. Deus o chamou para uma missão tão gloriosa, tão maravilhosa, e de repente parece que a sua vida virou de pernas para o ar. Isso não ocorreu só na vida de Davi, isso pode ocorrer na sua vida também. Deus o chama para uma vida gloriosa em Cristo. E quando você menos espera, a sua vida vira de perna para o ar. Não é assim que ocorre? Isso acontece na vida de todos nós. O que estas palavras que nós acabamos de ler, eu até gostaria que as lêssemos novamente. Vamos ler. Estou cansado de chorar. Todas as noites a minha cama se molha de lágrimas e o meu choro encharca o travesseiro. O que essas palavras nos levam a pensar? Qual é a definição que damos a este quadro que Davi vivenciava? Senão, a depressão. Davi está deprimido. E ele está confessando isso. Parece que na igreja, os grandes homens e mulheres de fé que se espalham nas igrejas dizem: você não pode confessar que está em um estado de fraqueza. Garanto que você já ouviu isso. Porque as pessoas preferem mais valorizar as ideias do que a experiência. Essas pessoas, elas têm uma ideia de Deus, mas pouca experiência com Ele. Eu prefiro aquela pessoa que chega até a mim e diga: olha, eu não estou aguentando mais, eu não sei o que fazer, eu preciso confiar em Deus, mas eu não sei como fazer. Eu sei que Deus está comigo, mas eu não estou conseguindo confiar nele. Eu prefiro uma pessoa sincera do que aquele que chega com muita teoria, com muito ensino acadêmico e pouca experiência. Não tem paixão pelas almas, não tem paixão pela igreja. Para dizer a verdade, não para em lugar nenhum. Então, eu quero pessoas que amam a Deus e que querem viver para Ele, por isso eles confessam. Quem não ama a Deus, veste máscara. Esse negócio de vestir máscara, YouTube, não me tire daí. Eu não estou me referindo à máscara que o governo pediu que nós usássemos, não é isso. A máscara da hipocrisia. É isso que eu digo. Quem não ama a Deus, veste máscara. Quem ama a Deus, retira a máscara e mostra quem é. É um necessitado. A Bíblia diz: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Então a depressão é um quadro real, é muito real. E ela pode fazer com que nós nos sintamos o quê? Isolados, sozinhos, sem esperança. Eu disse isso a vocês. Davi sentiu falta de seus amigos. Ou melhor, Jó sentiu falta de seus amigos e de seus parentes. Lembram do que eu disse? Muito bem. Além dessas coisas, a depressão nos leva a ter uma sensação de que o mundo ao nosso redor está desmoronando.
Parece que tudo está ruindo. E você adoece. Adoece psicologicamente. Na semana passada eu falei com vocês, compartilhei com vocês uma lista de sintomas, os quais podem ser muito facilmente observados em pessoas que apresentam essa mudança de humor. E eu disse também que o tratamento para pessoas em depressão, que clinicamente estão depressivas, comprovadamente depressivas, é muito difícil. Leva muito tempo, conversando. Porém, eu não duvido do poder de Deus. Deus pode mudar estas pessoas sim, porque Deus é o Deus que cura. Ele pode curar, mas desde que essa pessoa decida, opte por observar a palavra de Deus. Então, muitas pessoas depressivas estão sofrendo deste problema devido a um quadro clínico. No entanto, há muitas pessoas que estão se afundando no mar do abatimento, por não conhecerem e não observarem os princípios que Deus descreve na sua palavra. É triste isso. Deus não nos criou para sermos pessoas depressivas, deprimidas, abatidas. Deus não nos criou para sermos assim. Por que então isto se dá? Isto ocorre porque nós somos seres propensos ao espírito do engano. E vivemos em um mundo que é dominado pela mentira e pelo pecado. Portanto, o Espírito de Deus nos orienta. Seja dirigido por Deus e não pelo espírito do engano. O apóstolo João disse: sabemos. Eu destaco este verbo, sabemos. O que ele significa? Já adquirimos o conhecimento, a revelação da nossa condição. Portanto, se nós lêssemos o início deste verso, desta fala de João, de uma forma mais abrangente, diríamos: já adquirimos ou já temos adquirido o conhecimento, ou seja, a revelação da nossa condição, isto é, de que somos, que estamos ou nos conservamos ativamente em Deus. Nós não estamos em Deus de modo passivo, mas nós estamos nele por uma determinação pessoal. Nós deliberadamente escolhemos, decidimos estar nele e perseveramos nele. Então, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo, isto é, o mundo inteiro como sociedade, os seres racionais, seres lógicos, seres que estão acima dos animais, que chamamos de irracionais. O mundo todo está debaixo do poder do maligno, isto é, o mundo todo está sepultado
permanecendo passivamente sob as influências do mal. Eu não diria que o mundo está debaixo do poder do mal ativamente, porque eu não poderia ser louco, doido. Eu digo a vocês o seguinte: algumas pessoas amam o pecado, amam a maldade, mas outros conseguem enxergar no mal o bem, porque lhes falta a revelação da glória de Deus. Eles não conseguem ver no mundo nenhum bem, mas dizem que é bom. Isso é o princípio da psicopatia. Você acredita numa mentira que você diz a si mesmo. A vida é bela, não é mais. Você chama isso de vida bela? Você está enclausurado. O tempo todo você só ouve mensagem que você vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai matar, vai matar, vai matar. Parece que o vírus é você, sou eu. Na verdade, nós somos de Deus, então nós temos que fixar nossos olhos nas verdades que nós encontramos neste versículo e guardá-las no coração. A primeira verdade é que nós somos de Deus. Nós nos conservamos ativamente nele. Então Deus tem um povo que, porque é ativo, persistente nele, então Deus tem um povo que é dedicado a ele. Nós sabemos que dentro da igreja existem pessoas que não são dedicadas a Deus. Eles estão lá, mas não são dedicadas a Deus. Eles são dedicados a certas funções, porque possuem certos talentos que deveriam ser usados para glorificar a Deus, mas eles usam para a autossatisfação. Inclusive, há muitas pessoas que estão pregando não para glorificar a Deus e edificar a igreja, mas para a sua autossatisfação. Pregando, cantando, ensinando e fazendo tudo o que puderem, muitas vezes eles fazem só para a sua autossatisfação. Então, Deus tem um povo que é dedicado a Ele, e a esse povo Deus também se dedica, e Deus cuida. O cuidado de Deus muitas vezes é estranho, mas vamos deixar isso para outra oportunidade. A segunda verdade é: o mundo está debaixo do poder do maligno. Só, como eu disse, o mundo não está integralmente debaixo do poder do maligno de modo ativo, mas passivo. Ele aceita a influência e então acaba vivendo no espírito do engano e da mentira, tá? De repente ele olha e vê que o mundo é mentiroso. Ele sabe que é, mas ele diz para si mesmo: eu não sou mentiroso, eu sou honesto. Quando chega no domingo, ele vem para a igreja, ele louva a Deus, diz: eu sou honesto, eu sou diferente. Mas quando chega na segunda-feira, ele mente para todo mundo. E se ele puder pisar na cabeça de alguém, ele pisa. Ele engana o patrão, ele engana o empregado, ele engana todo mundo. Então, se o mundo está debaixo do poder do maligno, significa que Satanás, que é esse maligno, tem um povo.
Ele tem pessoas debaixo da sua influência. E o que ele faz com essas pessoas? O seu propósito com essas pessoas é corrompê-las. Ele quer corromper o seu caráter e brecar o crescimento espiritual, para que estas pessoas vivam afastadas de Deus e não enxerguem a glória de Deus, para que a glória de Deus não brilhe em seus corações. E então eles fiquem dominados pelo espírito da incredulidade. Ele faz com que estas pessoas rejeitem a Deus. Ele não quer que essas pessoas obedeçam a Deus. E nós encontramos essas pessoas dentro da igreja. Agora, em segundo lugar, mesmo estando em Deus, você não está livre dos ataques do maligno. Veja, eu disse há pouco, o mundo está sepultado, o mundo está debaixo do poder do mal. Mas agora eu estou me referindo à igreja. Walter, a igreja sofre ataque do maligno? Sofre, é natural que sofre. Nós estamos no mundo. Você acha que o mundo vai nos aplaudir? Você acha que o mundo vai dizer, oh, que coisa maravilhosa, que mensagem maravilhosa de Jesus, senta aqui neste trono, por favor. Entrem na minha casa, vou servir um café, vou servir um refrigerante, ou vou servir um jantar para vocês, de tanta alegria de vocês falarem de Jesus. Você não encontra isso. Você encontra rejeição, você encontra ameaça, ou não é? Quando eu estou falando que nós vivemos ativamente em Deus por meio de Cristo, nós persistimos em Deus, nós perseveramos nele, mas estando em Deus não significa que estamos livres dos males que atingem as pessoas neste mundo. Tanto nos aspectos físicos, psicológicos, como também espirituais. A igreja sofre nessas três dimensões. Primeiro, nós sofremos ataques psicológicos. Eu vou citar um exemplo já bem antigo, para não ter problema com o presente. Em 2014, a psicóloga Maria Lobo, era uma psicóloga cristã, ela estava atendendo pessoas de uma classe, como que eu poderia dizer, ideológica. Nem vou citar. Quando descobriram que ela aconselhava essas pessoas e dizia a eles, vocês podem mudar a maneira de pensar e se tornar outras pessoas com a ajuda de Deus, essa classe ideológica fez pressão no Conselho de Psicologia do Paraná para que cassassem o diploma dessa psicóloga. E eles fizeram isso. Então, várias pessoas, a liderança das igrejas evangélicas, como da Igreja Católica, foram ao Congresso Nacional defender a causa desta senhora. Isso não é uma perseguição psicológica? E nós não estamos vendo isso acontecer em nossos dias? Se você falar determinadas coisas, você vai ser preso. Se você falar determinadas coisas, você vai ser processado. De modo que se você abrir a Bíblia e dizer, olha, está escrito isso, não é a Bíblia, é você. Eles querem torcer tudo. Nós vivemos em um mundo que está apodrecendo a cada dia. E alguns pastores dizem, nós vamos ter ainda um grande avivamento mundial. Me mostrem onde. Por favor, onde está escrito isso? Onde está escrito que nós vamos ter um grande avivamento mundial? Em nenhuma parte. Jesus disse que
maldade vai aumentar, a incredulidade vai aumentar, que a fé cairia, o amor se esfriaria. A Bíblia diz no livro lá de Apocalipse que Jesus está do lado de fora da igreja de Laodiceia e batendo na porta. Eis que estou do lado de fora. Eu estou batendo, alguém pode abrir a porta? Será que alguém pode ouvir a minha voz? Se alguém me ouvir, abra essa porta, me deixe entrar. Pelo menos com essa pessoa eu vou jantar com ela, eu vou comer com ela, eu vou cear com ela. Jesus está ficando fora da igreja, porque nós temos medo de pregar a verdade, nós temos medo de defender a verdade, nós estamos parecendo baratas em uma sala cheia de gatos. Meu irmão, você tem que decidir, ou você ama este mundo, ou você quer ir para a eternidade. Se você não chegar onde Deus está, você cairá no inferno. Até mesmo você que crê no inferno, se você não é uma pessoa firme em Deus, que só defende ideias, mas você não produz nada, onde está? Eu pergunto, onde está o teu compromisso? Você não chegará a lugar nenhum. Então, somos chamados o tempo todo de preconceituosos, retrógrados. Eu sei por quê. Porque a sociedade deste mundo está enterrada, está sepultada no maligno. E quando nós tomamos posições firmes, isso assusta. Serve de ameaça. Porque eles sabem que são podres. Eles estão andando no caminho errado. Já ouvi muitas vezes dentro da igreja, pessoas dizendo, ele prega direto, ele prega contra mim. Ora, meu amigo, você acha que eu vou pregar? Para quem? Para a cadeira que você se assenta? É para você. A palavra de Deus é para você, é direto no seu coração. Desperta, acorda, abre os olhos, para que Cristo te ilumine e você seja salvo. Ame o Senhor de todo o seu coração. Se afaste do pecado, se afaste da imoralidade, não tenha medo. Não tenha medo. Se a perseguição psicológica não funciona, então a perseguição é física. Quantos cristãos estão morrendo por professarem a sua fé em Cristo? Em países que estão até dominando o nosso continente. Políticos estão chamando estes países com as suas ideias, com as suas doutrinas para o nosso quintal. Porque você não sabe votar. Quando votamos, queremos políticos que dizem que vão nos dar tudo. Eles não vão dar nada. Somos nós que temos que dar a eles. Responsabilidades. Chamar a atenção. Nós somos chamados para sermos responsáveis. A mídia não diz nada sobre cristãos sendo mortos em muitos países. Você quer ter uma noção? Vá até o site Portas Abertas, Missão Portas Abertas, e lá você verá a tristeza de famílias sendo assassinadas.
Tem um presidente que está trazendo toda a sua ideologia para cá. Ele está mandando no seu país as igrejas onde tem cruz, que tirem a cruz e coloquem a imagem dele. Onde está Jesus, tirem a imagem de Jesus e coloquem a imagem dele. É isso que você quer? Eu não quero isso. Eu gostaria muito que nós continuássemos a ter liberdade para falar do Evangelho, mas com certeza isso nos será tirado. E eu quero ver como você vai fazer. Se agora você não leva a sério, como que você vai aguentar o tranco quando isso acontecer? Quando nós abrirmos a Bíblia, seremos jogados dentro de uma cela, dentro do esgoto. A perseguição física. Eu nunca me esqueço de que numa das prisões da antiga ex-União Soviética, pegaram os cristãos e disseram: vocês creem em Cristo, eu vou pegar o líder de vocês, está aqui. Ó. Amarraram-o numa cruz, urinaram sobre ele, defecaram sobre ele, pegaram algumas vassouras e rasparam todos aqueles dejetos no seu corpo. Levantaram aquela cruz, aquele homem em pé, e disse: olha aí o que Cristo, o Jesus de vocês faz. As pessoas olhavam para ele e choravam. Sabe o que aquele homem dizia? Não se envergonhe do nosso Senhor. Ame-o. Esse mundo pode nos tirar tudo, mas ele não pode tirar a nossa convicção em Deus, porque isso nos foi dada por Deus. Satanás quer que este mundo se transforme em ateu, mas o ateísmo é uma mentira. Não existe ateu. Existe o idiota, o nécio, o insensato, aquele que não tem sensibilidade nenhuma, é o egoísta, é o orgulhoso, é o interesseiro. E você vê traços do ateísmo, até mesmo na vida de muitos cristãos. Eu estou sendo duro? Acredito que sim. Mas eu quero que você enxergue, se possível for, a paixão que está no meu coração, para que você largue esta vida e ame o Senhor. A perseguição espiritual, é natural que ela é a origem das duas que comentamos, a psicológica e a física. As duas são decorrentes desta. Satanás e seus demônios, como seus agentes humanos, procuram destruir a nossa área psicológica. E se eles conseguem fazer isso, nós começamos a ter tanto medo que caímos como dentro de escuridão, dentro de uma escuridão densa, uma melancolia e emocionalmente começamos a nos sentir derrubados. É uma pressão, é uma opressão. É isso que Satanás faz. Muitas pessoas que estão agora em depressão, eles não têm problemas clínicos. Eles dizem assim: eu vou me matar. Eles querem cortar o pulso. Eu não aguento a minha família. Mas você não faz nada. A nossa própria literatura é uma grande droga. Nossas estantes estão cheios de livros que não valem nada. Não valem nada. Você, mulher, mãe, já leu a história de Susana Wesley? Como ela segurava um bebê no colo, outra criança aqui na coxa, e ela com muita dificuldade colocava as outras crianças em frente e todo dia lia com elas um trecho das Escrituras. Vocês, pais, não são capazes de chamar seus filhos para
lerem com eles trechos das Escrituras e dizer: vocês vão ler e à noite, quando o papai chegar, ele vai tomar de nós, ele vai perguntar o que nós lemos e nós vamos responder se nós, o que aprendemos, o que lemos, pelo menos, o que nós lembramos do que lemos. Nem isso está sendo feito. E você chama isso de cristianismo, você chama isso de servir a Deus, você chama isso de glorificar a Deus. Aí você vai domingo na igreja e rebola, e rebola, e rebola, e você diz: canta louvores, levanta suas mãos. Você não faz nada. Você não está sequer preocupado com a sua prole. Você está vendo seus filhos se perdendo, mas você prefere dizer: isso é coisa da idade. Sabe o que a Bíblia diz? Que você deve ensinar seu filho no caminho que ele deve andar. E nós não estamos mais fazendo isto. Você dá um tablet, um videogame na mão do seu filho e ele fica lá o dia inteiro ocioso. Como será esta criança daqui a 15 anos? Ele não pensará em Deus. Ele não pensará no próximo. Uma pessoa que fica o tempo todo jogando, ele se torna egoísta. Aquilo funciona na sua mente como uma droga. Vai estragando seus neurônios. Pelo amor de Deus. Você que é do Senhor, pense nisto. Deus quer te ajudar. Satanás quer te oprimir. Ele quer dizer que o mundo com Deus não tem graça. Mentira! Este mundo que Satanás nos oferece está podre, perdido, corrompido e vai acabar no fogo. Por isso Deus nos diz: confie na ajuda divina para vencer a opressão satânica. Deus quer nos ajudar. Deus quer nos ajudar para que fiquemos livres dessas opressões, dessas mentiras. Mas para que isso aconteça é necessário que nós confiemos na graça e na soberania divina. Ele quer nos encher com a sua alegria, com a sua esperança. Ele quer que nós tenhamos expectativa das suas ações em nossas vidas, por meio dos recursos que vêm da sua graça. Uma parte importante nessa luta contra a depressão, em que Satanás tenta entrar e tirar proveito, é a vontade de vencermos a guerra. Se você não tiver vontade de vencer essa batalha, você já perdeu. Que batalha é essa? É aquela luta para que a tristeza que se instalou dentro de nós seja substituída pelo prazer, pela alegria de servirmos a Deus. É o que Jesus passou no Getsemane. Os sentimentos são inerentes ao ser humano, são inseparáveis. O ser humano não vive sem os sentimentos, mas eles precisam se alinhar, se ajustar ao que Deus ensina, a fim de que as nossas decisões também se ajustem aos princípios de Deus, para que não tomemos decisões erradas. Quando a depressão ataca, parece que nos sentimos indefesos, sem proteção nenhuma. Por isso que vem aquela vontade de desistir de tudo, porque nós temos medo de lutar, porque você olha e não vê nada além daquela barreira. Você diz: eu vou lutar contra o quê? Eu estou lutando contra mim, mas eu nem sei que força é essa. Mas você não tem que focar
na depressão, você tem que focar em Deus. Nós fazemos a coisa errada. A maneira como reagimos à depressão fará toda a diferença. Deus quer, Ele nos ensina que devemos resistir, claro, aos sentimentos logo de início. Porque se nós permitirmos que eles cresçam dentro de nós, eles vão nos dominando, e então vem uma segunda força, Satanás e seus demônios. Porque Satanás percebe a nossa fragilidade e vai nos atacar com toda a sua ferocidade. Como é importante seguirmos os conselhos da palavra de Deus. Vamos ver o que o apóstolo Pedro nos ensina em 1 Pedro capítulo 5, versículos 8 e 9. Eu espero que Deus esteja falando com você. Versículo 8 diz: estejam alertas, isto é, fiquem calmos, controlem seus espíritos, controlem suas mentes, fiquem calmos. Quando vem o problema, não desmaie, não caia. Olhe para Deus e fique calmo, isto é, controle-se. É o que o fruto do Espírito chama de temperança, domínio próprio. Fiquem vigiando. Então, junto à calma, seja cauteloso, mas ativo. Como cauteloso e ativo? Como defensivo e ativo? Defensivo para você não tomar nenhuma atitude errada, mas ativo em Deus. Ele está presente. Eu quero agir de acordo com a vontade de Deus. Você me entende? Espero que sim. E então, ele diz, porque, repare os verbos, estejam, fiquem. Por que eu devo ficar alerta? Por que eu devo vigiar? Por quê? Qual é a finalidade? A finalidade é esta. O inimigo de vocês, o diabo, anda por aí. Isto é, ele anda rugindo como um leão. Ele ruge como um leão. Ele faz barulho. Ele está procurando, isto é, ele está investigando, analisando, tentando descobrir alguém para devorar. Você se lembra o caso de Jó? Deus diz, você viu meu servo Jó? Deus fragilizou Jó para que o diabo pudesse prová-lo. No entanto, você pode nesse instante estar se fragilizando, aceitando certas ideias que não deveriam estar no seu coração, na sua mente. E Satanás está rodeando. E ele vai pegar você e sua família. Não há dúvida que vai. Nós estamos vivendo uma época tão complicada, onde a incredulidade e a maldade está crescendo em seu volume, sua porcentagem, tremendamente, que se você não abrir seus olhos, você corre o risco de perder sua salvação. Abre o olho. Satanás não é onisciente. Ele não pode descobrir os seus pensamentos, mas ele nota como você age. Facilmente. Se existe um grande psicólogo, um grande analista, é ele. Ele sabe como você está agindo. Ele conhece os seus temores. Ele conhece muito bem os seus desejos pelas coisas que você faz, fala. Mas só Deus é onisciente. Mas Ele quer te devorar, Ele quer te tragar, Ele quer te destruir. E então, Pedro diz no verso 9, fiquem firmes na fé. Isto é, posicionem-se contra Ele. Pedro não está dizendo para você atacá-lo,
Deus não está dizendo para você dizer ao diabo bobagens. Deus não está dizendo para você zombar dele, como muitos fazem, até na televisão. Ah, pensa que eu tenho medo dele. Quando você diz isso é porque você já está na mão dele. Você não se esquece que o arcanjo Miguel não ousou dizer uma palavra ofensiva a Satanás quando o corpo de Moisés era disputado. Então, fique firme, posicione-se, lembre-se, cauteloso, porém ativo em Deus, posicionado, firme. Eu pertenço a Deus, eu sou dele. Sabemos que somos o povo de Deus, nós somos de Deus, pertencemos a ele. E enfrentem o diabo, isto é, mantenham-se imóveis, duros, firmes diante dele. Pode atacar, pode vir. Por quê? Porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Talvez Deus não o livrará dos ataques do inferno. Você pode lutar o quanto quiser em oração, mas você terá que enfrentá-lo dessa maneira. Tem muita gente que diz assim, em nome de Jesus, eu mando embora. Você não manda nada. Você pode expulsar o demônio de uma pessoa, mas você não pode tirá-lo do ambiente. Eu estou pregando aqui e agora, e aqui tem demônios, como possivelmente deva ter anjos, mas eu sei que o Espírito Santo está em mim. Eu não tenho poder para expulsar esses demônios. O mundo está debaixo dele, e eles vão vir contra mim, porque eles me querem. Eles querem você também. O que você tem que desejar é Deus, é Jesus, não é expulsar demônios. Busque Jesus, se mantenha ativo nele. Lembre-se que nós temos que lidar com decepções o tempo todo, de tempos em tempos. Nós temos que lidar com circunstâncias e pessoas que nos decepcionam, que nos magoam. E o que isso faz? Nos deixa deprimidos. Vale lembrar que isso se dá na vida de todo ser humano, seja ele cristão ou não. Porém, se deixarmos que essas decepções nos conduzam ao desânimo, qual será o próximo estágio? A depressão. Por isso, não se deixe impressionar pelo que o diabo faz, porque o seu trabalho é procurar oprimi-lo. É isso que ele quer, colocar você debaixo do peso do medo. Mas você mantenha-se fiel a Deus e ao que tem aprendido na sua palavra, na Bíblia. E permaneça firme, posicionado firme contra o inimigo da sua alma, aquele opressor. Porque se você se manter firme diante dele, ele não poderá oprimi-lo. Porque quando ele olhar para você, a primeira pessoa que ele enxergará não é você, é o nosso Senhor Jesus Cristo, que salvou a sua alma e que quer levá-lo para a eternidade. Eu sei que a depressão pode ser um resultado de um desequilíbrio físico ou químico, mas como eu disse, um grande número de pessoas que estão enfrentando tristezas profundas e com uma característica mortal, esse problema que elas têm é de questão espiritual. A maioria das pessoas deprimidas estão sofrendo espiritualmente. O remédio não está simplesmente em conhecermos o poder de Deus, dizendo, Deus é poderoso. Isso não resolve. Porque o seu poder só acontece em nossas vidas quando nós ouvimos e observamos e guardamos e obedecemos ao que ele diz. Deus disse a Moisés, toque as águas. Ele obedeceu e as águas se abriram. Deus disse a Moisés, toque a rocha. Ele tocou e saiu água. Fale com a rocha e saiu água.
Nós temos em nossas mãos a palavra de Deus, e nós temos dentro de nós o Espírito de Deus. E o que o mundo tem? Pecado, sujeira, demônios, só isso que eles têm. Então, que nós nos mantenhamos em Deus, seguindo sempre as suas instruções. Por isso, meu irmão, mantenha-se unido a Cristo em um espírito de alegria. Todas as instruções do Senhor, quando observadas, sempre encherão os nossos corações de alegria e felicidade. Olhe bem o que Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versículo 4. E eu coloco alguns comentários entre as palavras para que você possa entender a mente do apóstolo. Ele diz: tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Isto é, estejam bem com Ele, sejam bem-sucedidos no seu relacionamento com Ele, saúdem sempre a sua presença em suas vidas. Mudou o sentido, hein? Repito, diz Paulo, tenham alegria. Muitos cristãos e até líderes entendem essa palavra alegria como se fosse um ato de louvar a Deus. Porém, o pensamento de Paulo é completamente diferente. Você vai em algumas igrejas e diz assim: celebre a Deus com alegria. Todo mundo desobediente, naquele momento você pede alegria. Então eles acham que alegria é pular, é dançar, é bater palma, é gritar, amém! Vira para o teu irmão, dá uma risadinha. Eu detesto isso. Vira para o teu irmão e profetiza prosperidade. Deus vai tornar você próspero. Ria, irmão. Eu já fui em reuniões de igreja onde existia a unção da alegria. Um bando de desobedientes, acreditando que estavam sendo ungidos com uma alegria, vinda não sei de onde, de Alfa Centauro. Muitos saem dançando e pulando como se fossem pipocas. Muitos, em certas reuniões, cantam, celebram a Deus com exaltação, mas sem uma vida bem-sucedida nele. Pessoas que não estão firmadas nas suas orientações, que alegria podem ter? É mentira. Eles não fazem esforço nenhum. Eu não estou dizendo que nós vamos conseguir sermos 100% obedientes, mas não existe esforço, não existe dedicação. Eu disse no início, Deus tem um povo, e esse povo é um povo dedicado a Ele. Caso você não crê nas minhas palavras, basta você ler o contexto do capítulo 4, ou do verso 4, no capítulo 4 de Filipenses. Lá fala de um problema na igreja que existia entre duas irmãs, Evódia e Sintique. Elas estavam criando casos na igreja, e o apóstolo Paulo pede que elas recebessem ajuda. Como que a igreja poderia estar alegre? Então Paulo deixa claro que aquela coisa que estava acontecendo lá não glorificava a igreja. Você vê que é o problema de você pegar um versículo da Bíblia e começar a achar que aquilo é tudo e você não olha o que está ao redor. Além do mais, o apóstolo Paulo salienta sobre a importância de termos uma vida em unidade com Cristo. Senão não existe alegria. Se vocês receberam minhas notas, está tudo aí. Essa unidade serve para que nós possamos vencer as nossas preocupações diárias. Nós saudamos o Senhor nos momentos mais preocupantes, mais críticos. Ele está presente. E nós oramos a Deus com muita gratidão. Isso diz tudo o contexto, para que você diga, alegre-se no Senhor. Você pensa que é só dizer, amém, aleluia, rebola aqui, rebola ali, rebola aqui, rebola ali, aleluia. Você está louco, você está maluco. É isso que está fazendo aí esses showzinhos de louvor aí, com esses chulés. Porque eu não sei o que eles têm na cabeça.
Nós estamos abandonando a palavra de Deus para seguirmos pessoas com minhoca na cabeça. Dizem que são levitas. Levitas aonde? O preço de uma vida de um levita no Velho Testamento, tribo essa que não existe mais, era alto. Só porque você toca uma guitarra, toca um teclado, você canta, sou levita, você não é nada. O levita cuidava das coisas de Deus, defendia as coisas de Deus, e ai dele se não fizesse isso. Por meio dessa vida de unidade com Jesus Cristo, a mente do Filho de Deus é guardada pelos termos de Deus, isto é, quando você está unido com Cristo, você pensa nas coisas de Deus. Por isso que no fim do capítulo 4, ou melhor, numa parte do fim desse contexto, Paulo pede que as nossas mentes estejam cheias, isto é, que nós firmemos os nossos pensamentos em tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Como é que você pode louvar a Deus, pular, cantar e ter uma vida indecente? É mentira. O evangelho precisa mudar. A igreja precisa se arrepender. Nós precisamos voltar para Deus. Por isso que Paulo diz: sigam o meu exemplo. Muitas vezes rejeitamos o caminho que nos leva à vida e preferimos sucumbir à tristeza e ao desânimo. É mais fácil. Infelizmente, nós nos assustamos com os urros do velho leão, da velha serpente. Perdemos a calma, a cautela, a firmeza na fé e corremos na direção errada. Não é segredo para ninguém que o leão urra, mas quem ataca são as leoas. E depois que elas atacam, elas ficam à espera do macho. E então ele vem e come. E o que sobra fica para as leoas. O leão, ele vai na direção do vento e urra. As leoas estão lá. E então, você escuta o urro e sai correndo na direção. Por isso que Deus diz: fique calmo e posicione-se de frente a ele. Não corra, porque você vai cair nas garras de demônios. Você entendeu? Você compreende? Eu acho que vocês já estão cansados, já falei demais, não é? Quase 1 hora. Mas eu prego assim mesmo. Sermonete é igual a cristianete. Nós temos falta de pregação. Os pregadores estão morrendo. Outro dia, alguém dizia: olha, eu prego 20 minutos, se gabando. Como você é bobo. Você é bobo. Quanto tempo será que durou o sermão da montanha? O salmista Davi diz no Salmo 16, verso 1, o seguinte: tu me mostras, isto é, tu me ensinas, faz-me ver, perceber e discernir o quê? O caminho que leva à vida. A tua presença me enche, isto é, dá a mim abundância. Abundância do quê? Plenitude do quê? De alegria
e me traz felicidade para sempre. Isto é a felicidade que resiste ao tempo, pois é duradoura ou eterna. Por isso que eu digo que neste mundo não existe felicidade, porque a sua felicidade só dura 1 minuto ou 2, a minha só dura isso também. Você diz, me diplomei, parabéns, desempregado. O teu salário vai lá para baixo. Se você seguir a tua carreira, agora você vai ter que se sujeitar a uma série de condições. Parabéns. E aí então você diz assim, me formei, olha agora o que eu estou enfrentando, que situação. Me diga se eu estou falando mentira. Ai, temos um lindo bebê em casa. Que felicidade. Claro que é. Mas pode ter certeza o quanto você vai reclamar quando aquele pimpolhozinho começar a chorar de madrugada, quando ele começar a ter dor de barriga, quando a tua mulher disser a você, bem, vai lá e troca a fralda, e você diz, eu? Pôr a mão naquilo? Sim, vai lá. Quando chegar a hora da escola, do material, e então você vai começar a coçar a cabeça, porque você ama a criança, e então você se desespera. É assim. Ele diz isso. A alegria do Senhor é eterna. Deus quer dar sua alegria e a sua felicidade, mas a quem? Aquele que ama a sua presença e está disposto a aprender. Tu me mostras, me ensinas. Você vai no budismo, eles leem. Você vai no judaísmo, eles leem. Você vai no islamismo, eles leem. Você vai no cristianismo, eles profetizam. Eles revelam. Você vai numa igreja, o camarada revela o número do RG. Que edificação esse tipo de revelação tem ao povo de Deus. Deus está me mostrando que a pessoa de RG, que papo furado. Vá pentear macaco, rapaz. Você está pensando que eu sou idiota? Você está pensando que Deus age dessa maneira? Deus está querendo o seu povo se arrependendo, orando, buscando a sua face, jejuando, tendo prazer nele, tendo paixão pelas almas, e você fica aí adivinhando RG, apresentando contas bancárias. Deus está querendo que você encontre o caminho da vida, o caminho do alto, o caminho da vida eterna. Porque é só esta vida que vence o desânimo, a tristeza, a depressão. É essa vida que anula a opressão satânica. Eu estou terminando. Nós nunca conseguiremos controlar todas as circunstâncias em nossas vidas. Nunca ficaremos completamente livres das dores, das decepções. Mas não permitamos que aquilo que enfrentamos hoje arruine o nosso amanhã. A escolha está diante de si. A escolha está diante de você. Deus não pode forçá-lo a tomar o caminho correto, que conduza à vida. Ele apenas coloca lá, eu coloco diante de vocês o caminho da bênção e da morte, você tem que escolher. Essa é uma decisão que pertence somente a você. Tudo que eu falei hoje, você tem que decidir. Mas uma coisa Deus fará. Ele procurará convencê-lo a tirar os olhos das decepções, do desânimo, da depressão, porque é lá que você foca, a fim de que você passe a enxergar e a expressar a sua grandeza ao seu próximo até.
Você vê e expressa, você vê e expressa, você vê e expressa. Quando você olha para dentro de si, o que você expressa? Estou fraco. Mas quando você enxerga a grandeza de Deus, você vê a sua fraqueza, você diz, estou fraco, mas o Senhor, como Ele é forte, eu preciso aprender a confiar nele. Você não é arrogante, como eu disse na semana passada, você é humilde. Nós não fomos chamados para ficarmos prostrados, amargurados e deprimidos, mas nós somos chamados para sermos ativos, persistentes, obstinados, a permanecermos em Deus e a seguirmos as suas orientações. Porque quando nós somos obedientes a Deus, o nosso coração se alegra. E nós glorificamos a Deus, como também fortalecemos o nosso próximo. Por isso que Paulo, ao escrever aos cristãos de Tessalônica, da cidade de Tessalônica, disse o seguinte, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 11, portanto, animem e ajudem uns aos outros, como vocês têm feito até agora. Animem uns aos outros, ajudem, fortaleçam uns aos outros, encorajem uns aos outros. Vocês foram chamados para isso. Nós não podemos mudar situações. É Deus quem as muda. Você não muda nada. É Deus quem a muda. Nós podemos, sabe o quê? Dentro das situações, sermos apenas transformados. Você não muda nada, você é transformado. Por que Deus espera que você seja transformado, renovado, para que você reflita a glória de Deus ao mundo? O mundo poderá aceitá-la ou rejeitá-la, mas cada um será responsabilizado pela sua decisão. Portanto, meu querido e minha amada irmã, você que me ouve e que me assiste, ainda que deprimidos e em lágrimas, para onde nós devemos olhar? Para o alto. Que nós confiemos na graça divina, que nós vivamos para lhe dar prazer. Que Ele nos transforme em instrumentos seus, para que nós possamos compartilhar a nova vida em Cristo que recebemos com outras pessoas e possamos lhes falar a verdade. É uma vida com sofrimentos, mas é uma vida vencedora, que traz sentido, que traz razão. Você olha para o mundo, você tem nojo, mas você não diz isso aos seus filhos. Porque você é mundano. E eles vão dizer, pai, você está querendo me acusar de algo que você faz? Você diz que não é, mas é. Não permita que a depressão, nem o maligno, nenhuma tristeza governe a sua vida. Deus é quem merece toda a honra e toda a glória. Você foi criado por Ele para amá-lo, respeitá-lo. O homem não é um acidente. A ciência há muito descobriu as diferenças entre o homem e o macaco. Você é nascido pelo sopro, pela vontade do Todo-Poderoso, do Criador do céu e da terra, a fim de refleti-lo. O mundo pode expulsar Deus dos seus caminhos, mas nós o queremos dentro de nós. Não existe uma situação de querer uma pessoa tão perto como estando dentro. Deus nos deu uma missão de sermos uma bênção.
E eu, particularmente, quero ser útil às pessoas onde eu estiver. Portanto, que eu ame fazer a vontade de Deus nesta vida. Sabe por que razão? Cansei de chorar. Cansei de chorar. Só existe um caminho. Felizes os que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, porque Deus os deixará completamente satisfeitos. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoa estas vidas, que o Senhor os fortaleça em todo o tempo, e que eles possam andar nos teus caminhos, e que nunca lhes falte a graça, o poder e a direção, mas que eles tomem as decisões corretas, para que possam te servir, para que possam te amar. Meu Pai eterno, bendito seja o teu nome em todo o tempo. Tu que habitas entre os anjos, mas que transformaste o nosso corpo no teu templo. Louvado seja o teu nome, ó Senhor amado. Ajuda-nos, Pai, a sermos mais dedicados e fiéis a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, fiquem com Deus e até terça, se Deus quiser, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Minha alma vai a ti, só pra te adorar e cantar tua bondade, meu Senhor.